Tudo começa com a lembrança de uma grande batalha que ficou conhecida como a Guerra do Apocalipse. Durante esse conflito, um inimigo misterioso apareceu de repente sem nenhum aviso prévio. Essas criaturas tinham uma aparência bizarra e inorgânica que causava arrepios em quem as via. Apesar disso, eles usavam a mesma magia que a humanidade e por isso foram chamados de desconhecidos. Com a invasão desses seres também conhecidos como anjos caídos, o mundo entrou em desespero. A humanidade então enfrentou o seu maior desafio estando à beira da extinção completa, mas um grande arquimago apareceu de repente e conseguiu sozinho salvar o mundo da destruição. Assim, o poderoso mago usou sua habilidade para criar um enorme círculo mágico nos céus. Sua magia era tão avassaladora que destruía os inimigos com uma facilidade impressionante. Nenhum dos anjos caídos conseguia sequer se aproximar dele, antes de ser completamente erradicado. Acontece que aquele jovem desenvolveu uma magia única chamada Reversão de Fenômeno de Mobius. Usando esse poder incomparável, ele repeliu todos os misteriosos inimigos que ameaçavam a todos. E assim, a paz finalmente retornou ao mundo e ele diz que está tudo bem agora. O arquimago observa o céu e diz que tudo foi resolvido e o perigo já passou. A cena então muda para o Reino Mágico e nos mostra o imponente Palácio Magix. Lá dentro, no grande salão do palácio, estava acontecendo uma cerimônia de coroação. No tapete vermelho, o herói caminha enquanto todos gritam seu nome, Alice agradecendo por tudo. A multidão continua aclamando o grande arquimago enquanto ele se aproxima do trono. Nisso, o jovem se senta no trono real com uma expressão calma e tranquila no rosto. Todos o aplaudem e gritam o nome de Alice, o salvador deles, que agora estava no trono. Ele pensa que finalmente se tornou o rei que governará o mundo como o primeiro imperador. Ou assim, ele pensava, pois, de repente, uma voz o chama de irmão e interrompe seus pensamentos. Ao se virar ao arquimago, reconhece a pessoa e se pergunta se é mesmo Sofia. E de fato, era seu irmão mais novo que se aproxima e o encara com um leve sorriso. Sofia se corrige rapidamente e, em vez de chamá-lo de irmão, usa o título de primeiro imperador. Então, com um jeito meigo, ele pergunta se pode colocar a coroa em Alice, que fica bem surpreso. O novo imperador reflete que normalmente essa tarefa deveria ser realizada pelo arcebispo, mas ele continua observando seu irmão mais novo, parecendo considerar a proposta dele. Nisso, Sofia faz uma carinha de cachorro pidão, esperando ansiosamente por uma resposta positiva. Vendo a situação, o arcebispo se intromete e diz que eles também ficariam honrados com isso. Com um sorriso, Alice concorda e permite que seu irmão o coroe e Sofia mal consegue acreditar. O garoto fica extremamente feliz e agradece muito ao seu irmão por essa grande oportunidade. Alice diz que também está contente e que Sofia é seu único e amado irmão no mundo inteiro. Ao fundo, o arcebispo e os outros clérigos observam a cena com sorrisos gentis no rosto. A capa de Alice balança suavemente enquanto a cerimônia de coroação se aproxima do seu fim. Enquanto isso, a multidão vai ao delírio e aclama o nome do grande arquimago e primeiro imperador. Sofia então pega a coroa com um sorriso confiante no rosto. Ele se aproxima e coloca a coroa na cabeça de Alice, agradecendo por tudo que fez até agora. Mas, de repente, seu rosto muda para uma expressão sombria e ele sussurra um adeus para seu irmão. Nesse momento, Alice sente uma dor terrível e Sofia diz que aquele será um adeus para sempre. Sofia revela sua traição e com um sorriso maligno ele apunhala o próprio irmão bem no peito. Completamente chocado com o ataque repentino, o arquimago não consegue acreditar no que acabou de acontecer. O traidor então explica que a magia, reversão de fenômeno de Mobius do seu irmão, não está sempre ativa. Ele continua dizendo que quando o arquimago está com a guarda baixa, ele pode ser facilmente eliminado. Sem forças, Alice questiona a atitude de Sofia, se perguntando o porquê daquilo, já que são irmãos. Segurando seu irmão, o mais novo apenas responde com desdém que quem sabe o motivo da sua traição. Ao fundo, os clérigos observam a cena com expressões sérias, revelando que estavam cientes do plano. Sofia então diz que Alice foi tolo por se dedicar a exterminar os anjos e que agora ele é inútil. Ele declara que a partir daquele momento ele se tornará o primeiro imperador e governará o reino. Olhando nos olhos do irmão, Sofia friamente diz para ele se apressar e apenas morrer de uma vez. Virando-se para os outros, ele finge que seu irmão está cansado e pede para que o levem dali. O traidor ordena que levem Alice para um quarto isolado onde ninguém jamais o encontrará. Com um olhar perverso, ele completa a ordem, mandando que o deixem lá para perecer em silêncio. O arcebispo entra na farsa e concorda dizendo que o herói deve estar exausto da longa guerra. Enquanto Alice é levado à multidão, aclama seu nome sem saber da terrível traição que aconteceu.
Ao longe, o palácio é visto sob o pôr do sol, enquanto o golpe se concretiza nos bastidores. Logo depois a cena muda para uma sala escura e fria de pedra, parecendo uma cela de masmorra. Lá dentro, Alice está caído no chão, gravemente ferido, e com a coroa jogada ao seu lado. Ele pensa que uma faca com veneno letal está em seu corpo e que ele não sobreviverá a isso. Agonizando, ele se lembra que lutou por todos e por aquele reino que agora o traiu. Ele lamenta que aquilo deveria ser apenas o começo, pois ele planejava guiar o povo à felicidade. Com uma lágrima escorrendo, ele sussurra o nome, Sofia, lembrando da traição de seu irmão. Então, ele grita em agonia e se pergunta por que seu único e amado irmão o traiu daquela forma. Nesse momento, ele se lembra de quando eram crianças correndo felizes por um campo verde. Outra memória surge dos dois estudando juntos. De volta ao presente, ele jura com ódio, no olhar que nunca vai esquecer aquela traição. De repente, o veneno faz mais efeito e o corpo do arquimago reage com uma forte dor. Percebendo que seu fim está próximo, ele estende a mão e decide usar sua última carta na manga. Com isso, ele ativa sua arte secreta proibida, a reversão de fenômeno de Mobius, em sua potência máxima. Ele planeja usar essa magia para reverter sua causalidade e reencarnar através do ciclo do renascimento. Mesmo sem ter certeza do sucesso, ele aposta tudo naquela única chance milagrosa de sobreviver. Uma luz roxa intensa então explode dele enquanto a poderosa magia é ativada em seu corpo. A cena então avança para o tempo presente no calendário gregoriano, em outubro de 2026. Um olho se abre lentamente e em seu reflexo é possível ver um candelabro luxuoso no teto. Ele se pergunta confuso onde está e que lugar é aquele, já que não reconhece nada ao seu redor. Olhando em volta, ele se depara com um quarto ricamente decorado em um estilo que nunca viu antes. Ele também observa alguns objetos estranhos como um globo e fotografias em uma prateleira. Logo, ele percebe que não está no Palácio de Matix, o que significa que sua reencarnação funcionou. Mas apesar do alívio, ele sente seu corpo lento e se pergunta se é um efeito colateral da magia. Nisso, ele nota um espelho de mão em cima da cama. Ele então pega o objeto e ao se olhar no reflexo fica confuso, mas logo ele entende a situação. O arquimago tenta entender o que está acontecendo, mas só consegue emitir sons de bebê. Em pânico, ele percebe que reencarnou no corpo de uma criança e mal consegue acreditar nisso. O jovem não consegue aceitar que todo seu plano de reencarnação resultou nele virando um bebê. De repente ele ouve um barulho e percebe que alguém está se aproximando do quarto. Nisso uma empregada chamada Haruna Saori entra e diz que ele já está acordado. Ele então tenta perguntar a ela sobre o mundo em que está, mas sua voz de bebê não ajuda. A moça não entende nada e o pega no colo, achando que ele quer apenas dormir mais um pouco. Desesperado, o arquimago tenta explicar que não é isso, mas a babá continua uninando. Ela o acalma com carinho, ignorando completamente as tentativas de comunicação do pequeno. Haruna continuou tratando como uma criança normal, dizendo que ele é um bom menino. Inesperadamente, ele começa a se sentir relaxado e confortável com aquele carinho todo. Lutando contra o sono, seu corpo de bebê começa a ceder e ele fecha os olhos lentamente. Sem conseguir resistir por mais tempo, o jovem acaba adormecendo nos braços da empregada. Algum tempo depois, ele acorda assustado, percebendo que não conseguiu resistir ao cansaço. Um relógio na parede mostra que o tempo está passando enquanto ele dorme tranquilamente. 2 horas depois, ele finalmente acorda e se encontra de volta no berço pensativo. Ele chega à conclusão de que seu corpo tem as limitações de um bebê e ele não pode lutar contra o sono. Além disso, o ex-arquimago percebe que não consegue comunicar suas intenções. Pensando nisso, ele estende a mão e se prepara para testar se ainda consegue usar sua magia. Decidido a agir mesmo com suas limitações, ele abre a trava do berço com facilidade. Em seguida, ele usa sua magia para levitar os livros e trazê-los para perto sem fazer barulho. A empregada volta com a mamadeira sem notar nada de estranho, mas logo ouve um barulho. Ela entra em pânico ao ver que o bebê não está mais no berço e começa a procurar desesperada. A jovem se assusta ao ver todos os livros espalhados pelo chão e o bebê no meio deles. Quando ela se aproxima, ele está sentado lendo um dos livros como se fosse a coisa mais normal. Ele então emite um som de bebê, tentando disfarçar, mas a empregada já está desconfiada. A moça corre até ele e pergunta em pânico como ele conseguiu sair do berço sozinho. Preocupada, ela o pega no colo e verifica se ele está machucado, mas o bebê parece bem. Ela respira aliviada ao ver que ele está ileso e fica feliz por nada de mal ter acontecido. A empregada diz que ele a assustou e que não pode deixar bebê sozinhos nem por um segundo. Então ela o coloca na cadeirinha e prepara a mamadeira dele, dizendo que a comida está quase pronta. Com um olhar sério, o bebê pensa que sua missão foi cumprida com sucesso e ele tem novas informações. Ele descobriu que reencarnou 5.000 anos no futuro em um mundo com conhecimento bem
bem diferente. Pelo que leu, ele entendeu que agora é outubro de 2026 no calendário gregoriano. Enquanto toma a mamadeira, ele reflete que o progresso científico e tecnológico foi notável. Nesta nova era, a sabedoria adquirida pelo aprendizado brilha mais do que os vitoriosos na arena. O jovem bebe seu leite enquanto pensa que precisa de mais documentos para entender este novo mundo. Ele sabe que os livros que leu são para crianças e não oferecem informações muito detalhadas. Com isso em mente, ele decide que precisa encantar a empregada para que ela o leve a uma biblioteca. De repente, ele se lembra de algo importante e se pergunta onde estão os pais daquela casa. Ele então pede mais uma mamadeira, mas a empregada se assusta com a velocidade que ele bebeu. A jovem fica impressionada por ele já ter terminado e fica surpresa ao ver a mamadeira vazia. Com um sorriso, ela afaga a cabeça dele e deseja que ele cresça grande e forte. O arquimago pensa que o leite estava morno e sem graça, mas não era ruim como ele lembrava. Ele se pergunta se o paladar muda em um corpo reencarnado, já que agora ele até gosta de leite. Ele então emite mais um som de bebê para manter seu disfarce, enquanto a babá o observa. Nisso, a empregada-chefe Shikura Shinobu aparece e pergunta se a outra ainda está cuidando do bebê. Shinobu a repreende dizendo que ela ainda tem trabalho na cozinha e Saori se apressa em obedecer. A chefe comenta que a jovem é lenta, mas pelo menos responde rápido às suas ordens. Saori pede desculpas e diz que vai se apressar para terminar suas tarefas na cozinha logo. Vendo o desespero dela, Shinobu suspira e diz para ela ir para a cozinha que ela cuida do resto. O bebê observa a interação em silêncio, parecendo analisar a personalidade da nova empregada. Após a outra sair, Shinobu se vira para ele e o encara com uma expressão séria e fria. Ela o observa atentamente enquanto caminha pela sala e arruma os livros que estavam no chão. O pequeno continua em silêncio, apenas seguindo seus movimentos com um olhar curioso. Ela então começa a guardar os livros de volta na estante, organizando tudo com eficiência. Enquanto arruma a estante, ela coloca um dos livros de volta em seu lugar. Ao mover um livro, ela revela uma pequena caixa de joias brilhantes. Depois de arrumar tudo, a empregada-chefe se vira e parece ter tomado uma decisão sobre o que fazer. O pequeno arquimago percebe a intenção dela e fica em alerta, observando cada movimento da mulher. Em seus pensamentos, a moça revela seu plano de roubar algo e culpar a bagunça do bebê para que pareça perdido. Com um sorriso debochado, o bebê a encara e balbucia algo, o que deixa a chefe das empregadas bem irritada. O olhar do jovem muda completamente, mostrando uma seriedade e confiança que não condizem com sua aparência. A mulher fica furiosa com o olhar insolente do bebê e decide que ele precisa de uma disciplina rigorosa. Então ela pega a garrafa térmica que estava usando para aquecer o leite dele com uma clara má intenção. Com um olhar maligno, ela se pergunta que tipo de som ele fará quando o líquido quente o atingir. Em seguida, a empregada joga água quente na direção do bebê, esperando ouvi-lo chorar de dor. Mas o líquido para no ar bem na frente do pequeno. Os olhos do bebê brilham com uma intensa luz roxa, revelando que ele não é uma criança comum. Usando sua reversão de fenômeno de Mobius, ele cria um escudo e reverte o ataque da mulher contra ela. A empregada fica completamente confusa e sem entender como a água quente agora está voltando para ela. Desesperada, a única coisa que ela consegue fazer é soltar um grito agudo de puro pavor. Atingida em cheio pela água quente, ela grita de dor e implora por água para aliviar a queimadura. Com o impacto, um colar de pérolas que estava escondido em seu uniforme pula pelos ares. Usando sua magia, o bebê rapidamente pega o colar no ar antes que ele caia no chão. Com um sorriso vitorioso, ele segura o colar e confirma que suas habilidades mágicas ainda estão intactas. No dia seguinte, do lado de fora da grande mansão de aparência moderna, um novo plano é colocado em prática. A babá sugere que eles vão a um parque de diversões próximo, pensando que seria um passeio agradável para uma criança. Ela o empurra em um carrinho de bebê, contando de tudo sobre as fontes e os balanços que eles verão lá. O menino, no entanto, parece ter um destino completamente diferente em mente. Ele levanta sua pequena mão e aponta em uma direção diferente, para longe do caminho que leva ao parque. Ela para e olha para onde ele está apontando, concordando em ir por aquele caminho, embora pareça um pouco confusa. Eles mudam de direção, indo em direção ao local que a criança escolheu para o passeio. A babá olha para o destino com uma expressão confusa, sem entender a escolha dele. Em vez de um parque, eles conduziu a um edifício grandioso e imponente que na verdade era uma biblioteca. Ela está diante da estrutura imponente, perguntando-se se era realmente ali que ele queria vir. Ele já adquiriu vários livros, incluindo uma enciclopédia e um grimório, e os guarda no carrinho de bebê.
Ao se despedirem, ele pensa consigo mesmo que esses livros deveriam ajudar a preencher a lacuna de 5.000 anos em seu conhecimento. Ele planeja lê-los em segredo, sempre que a babá não estiver por perto para vê-lo. A babá olha para a criança, que agora finge estar dormindo em seu carrinho. Ela acha o comportamento dele muito estranho, intrigada com um bebê que não gosta de parques e só quer ler livros difíceis. Após o passeio em comum, eles finalmente chegam em casa, com a babá abrindo a grande porta da frente. Ela empurra o carrinho de bebê para dentro e anuncia que eles voltaram do passeio. Um homem e uma mulher estão esperando na sala de estar, e a mulher exclama alegremente que eles voltaram. A babá os cumprimenta formalmente, dirigindo-se a eles como o dono e a dona da casa. A mulher avança apressadamente, entusiasmada, e estende a mão para o bebê e grita alegremente seu nome, Alice. A patroa se vira para a babá e faz uma pergunta com uma expressão ligeiramente confusa. Em seguida, ela pega a criança no colo e pede desculpas por tê-la deixado sozinha, abraçando-a com carinho. O menino processa a situação, percebendo que aqueles dois são seus novos pais e que ele mantém seu antigo nome, Alice. A outra empregada, que acaba de voltar, diz ao casal para não se apressar enquanto ela vai preparar o jantar. Enquanto está no colo, ele observa sua nova mãe e pensa consigo mesmo que ela é realmente fofa. O pai pede desculpas à esposa por sua saúde debilitada, dizendo que a culpa é dele por ter prolongado seu estado. Ela rejeita rapidamente o pedido de desculpas dele, dizendo que a doença dele é a coisa mais crítica no momento. A criança pequena ouve a conversa deles e fica preocupada, curiosa sobre essa doença. Seu pai lamenta que nem mesmo as instalações médicas de ponta da América tenham sido capazes de ajudá-lo. Sua esposa tenta ser otimista, insistindo que eles não podem desistir e devem continuar procurando uma cura. Mas ele explica que estão ficando sem opções, pois suas economias estão esgotadas e a mansão pode ser tomada pelo banco. Para ajudar com suas dificuldades financeiras, a mãe sugere reduzir suas doações anuais ao orfanato. O marido dela rejeita firmemente a ideia, afirmando que sustentar esses filhos é a razão da sua existência. Ele fecha os olhos em tristeza, perguntando-se por que precisa sofrer de uma doença tão incurável. O arquimago reencarnado escuta a conversa deles, absorvendo silenciosamente todos os detalhes da situação. Ele pensa na mansão, achando-a confortável e decidindo que prefere não perdê-la. Ele também observa que seus novos pais parecem ser pessoas virtuosas, como demonstrado por sua dedicação ao orfanato. Com uma determinação renovada, seu passado e seu presente se fundem quando ele decide salvar aquele casal. Ele estende a mão para o pai, balbuciando como se quisesse ser abraçado, e a mãe interpreta o gesto. O homem pega o filho nos braços, mas suas palavras são sombrias ao dizer que talvez não consiga segurá-lo por muito tempo. Ele decide usar sua magia de Mobius, reversão de fenômenos, para diagnosticar a doença de seu novo pai. Ele suprime sua produção mágica, aplicando os efeitos secundários da reversão para uma varredura física do corpo de seu pai. Ele observa que a anatomia humana parece inalterada após 5.000 anos e começa a verificar se há anormalidade nos meridianos mágicos. Ele rapidamente identifica o problema, percebendo um bloqueio em um dos caminhos mágicos do homem. Ele estende a mão e toca o peito do pai, que pergunta o que o filho está tentando fazer. A criança concentra sua energia, preparando-se para usar sua magia para remover o bloqueio que encontrou. Ele envia um pequeno pulso de magia para o ponto de acupuntura de seu pai, fazendo com que o homem se assuste e dê um pulo. O homem cambaleia para trás, gemendo de dor, enquanto sua esposa corre em pânico para o seu lado. Ele sente uma sensação estranha no corpo, uma gota de suor se formando em sua testa enquanto tenta entender o que está acontecendo. Ele coloca a mão no peito, percebendo uma sensação estranha, ao mesmo tempo desconhecida e de alguma forma positiva. Ele percebe de repente que seu estado está melhorando, uma faísca de esperança se acendendo dentro dele. Um sorriso se abre em seu rosto ao confirmar que sua saúde está definitivamente melhorando. Ele exclama que está se sentindo muito melhor e sua esposa se pergunta se poderia ser um milagre. O jovem arquimago observa, satisfeito por a vida daquele homem estar agora segura após sua intervenção. No entanto, o uso de sua magia cobrou um preço alto de seu pequeno corpo, e ele sente uma sonolência avassaladora. Ele luta para se manter acordado, mas o cansaço é demais para sua forma infantil suportar. Ele adormece rapidamente nos braços do pai, pois o esforço mágico o deixou completamente exausto. Pouco tempo depois, ele acorda sobressaltado, sentindo-se um pouco desorientado por causa do cochilo repentino. Ele vê sua mãe dormindo tranquilamente em uma cadeira próxima, o estresse do dia finalmente alcançando. Ele percebe que ao usar magia, seu corpo infantil não consegue suportar o esforço, e uma sonolência avassaladora o ataca. Ele entende que até que seu corpo cresça e desenvolva resistência, precisa evitar o uso imprudente de sua magia. Mas apesar disso, ele ativa sua magia de Mobius, formando um pequeno círculo brilhante em suas mãos.
Usando seu poder, ele levita um livro pesado e sua garrafa de leite de uma mesa do outro lado da sala. Com uma facilidade surpreendente para o seu pequeno tamanho, ele apanha os dois objetos enquanto estes voam para o seu berço. Ele diz a si mesmo que a demonstração imprudente foi um caso isolado enquanto começa a ler e a beber seu leite. A noite cai sobre a grande mansão, com a lua cheia iluminando os jardins tranquilos. Aconchegada na cama, a criança se sente satisfeita, sabendo que seus novos pais e seu lar agora são seguros. No entanto, enquanto contempla o teto, ele começa a refletir sobre o verdadeiro significado de sua reencarnação nesta era. Ele tem certeza de que deve haver uma razão para seu renascimento neste momento e fica determinado a descobri-la. Enquanto isso, lá fora, na escuridão, uma figura misteriosa entra silenciosamente na propriedade da mansão. Um grupo de figuras encapuzadas encontra a governanta em desgraça, que confirma que a mansão contém objetos de valor. Dois dos intrusos observam a casa, notando sua aparência elegante e que seu dono está doente. Outro acrescenta que o proprietário é tão gentil que a segurança em torno da casa é extremamente frouxa. A criada enfaixada exige impacientemente o pagamento por ter mostrado o caminho até a mansão. O líder do grupo joga um saco de dinheiro para ela, selando o acordo antes de prosseguirem. Com um sorriso sinistro, ele dá a ordem para invadirem o local e matarem qualquer pessoa lá dentro que possa vê-los. Ele então acrescenta uma instrução arrepiante: não mostrar misericórdia a ninguém, nem mesmo ao bebê. Seus seguidores concordam e o grupo de invasores se prepara para invadir a mansão sob a luz do luar. Lá dentro, o jovem arquimago dorme tranquilamente, completamente alheio ao perigo que se aproxima, mas de repente ele se senta na cama, abrindo os olhos de repente ao sentir uma presença poderosa e malévola. Seus olhos se estreitam ao perceber rapidamente que a presença que sentiu pertencia a um grupo de intrusos. Ele solta um suspiro silencioso, com uma expressão de irritação e resignação no rosto. Com uma expressão determinada, ele decide que terá de expulsá-los de casa ele mesmo. Apesar de sua forte determinação interior, ele havia mantido anteriormente a fachada de um bebê feliz e inocente diante de seus pais. Lá fora, a mansão é banhada pela luz pálida da lua cheia. Os invasores já ultrapassaram o perímetro e agora estão dentro do hall de entrada da mansão. Eles se movem silenciosamente pelo grande hall de entrada. O líder do grupo para em frente a uma parede lisa, preparando-se para usar sua magia. Um círculo mágico azul brilhante se materializa repentinamente na parede, criando um portal para que eles possam passar. Ele e seus subordinados, encapuzados, saem do portal mágico, tendo contornado todas as fechaduras convencionais. O líder comenta que não existe nenhuma barreira mágica de interferência, chamando o dono da casa de ingênuo. Usando o mapa que obteve da criada desonrada, ele conduz seu grupo com confiança em direção ao escritório do mestre. Ele ordena que seus homens roubem tudo de valor que encontrarem, mas um deles pergunta o que fazer se forem descobertos pelos funcionários. O olhar frio e silencioso do líder é resposta suficiente, dizendo ao seu subordinado para não o fazer repetir. Com um sorriso cruel, ele então dá a ordem explícita para matar qualquer pessoa que encontrarem dentro da casa. Lá em cima, o dono e a dona da casa dormem profundamente, completamente alheios à invasão domiciliar. Eles jazem pacificamente lado a lado, seu descanso prestes a ser interrompido pelos intrusos. As figuras encapuzadas movem-se com velocidade mortal e silêncio pelos corredores opulentos da mansão. Mas seu líder para de repente, com um olhar penetrante nos olhos, como se pressentisse que algo está errado. Eles chegam a um grande conjunto de portas duplas, suas sombras sinistras projetadas sobre elas enquanto acreditam ter chegado ao escritório. O líder dos invasores arromba a porta do que ele acredita ser o escritório, pronto para saquear. Ele ordena que seus homens procurem minuciosamente por uma caixa de pedra mágica que ele tem certeza que deve estar escondida em algum lugar da sala. Seus subordinados imediatamente começam a trabalhar, vasculhando cada canto e recanto do escritório ricamente decorado. Um deles verifica atrás de um grande quadro, na esperança de encontrar um cofre ou compartimento escondido. Outro olha debaixo dos móveis, mas sua busca não encontra nada, para a grande frustração do líder. O líder resmunga que é estranho não conseguia encontrar os objetos de valor em lugar nenhum da sala. De repente, um de seus homens o chama, apontando para outra parte da mansão. No chão do corredor, há uma grande pedra mágica roxa brilhante, que cintila intensamente. Dois dos intrusos encontram as pedras mágicas de alta pureza, mas seu líder está intrigado com o motivo de estarem no corredor. Uma das figuras encapuzadas olha para uma sala próxima, com um toque de suspeita nos olhos. Espiando por uma porta entreaberta, ele vê outra gema mágica, de aparência ainda mais valiosa. O cristal brilhante repousa sobre uma pequena mesa, suas facetas captando a luz e criando um efeito deslumbrante. Ele chama seu chefe empolgado, dizendo que essas são gemas mágicas que valem 100 vezes mais do que pedras mágicas. O líder percebe que os verdadeiros tesouros estavam guardados naquela outra sala o tempo todo. Ele entra no quarto e encontra o jovem arquimago dormindo em seu berço, mas sua atenção está voltada para as valiosas joias.
Um dos intrusos estende a mão para a gema mágica, decidindo cuidar dela primeiro antes de lidar com o bebê. Mas quando ele está prestes a tocá-lo, os olhos da criança se abrem de repente, revelando que ele estava apenas fingindo ou está dormindo. O líder do grupo se assusta com o movimento repentino, seus olhos se arregalando em surpresa. O arquimago, reencarnado, solta um grito alto e penetrante, uma tática para alertar toda a casa sobre os intrusos. Um dos homens sugere silenciar o bebê, mas o líder, enfurecido, grita para que o matem. Um dos invasores levanta seu punhal, dizendo ao bebê para não levar para o lado pessoal, enquanto se prepara para matá-lo. Mas antes que a lâmina possa atingir o alvo, o jovem arquimago ativa sua magia Mobius, reversão de fenômeno. O intruso é subitamente arremessado para trás, com a mão brilhando como se tivesse sido queimada por uma força poderosa. A adaga é desviada e arremessada para longe, girando no ar enquanto o homem é repelido pela magia. Ele grita de dor ao ser arremessado contra a parede, enquanto seus companheiros invasores observam em choque e confusão. O líder do grupo também é pego de surpresa quando um ursinho de pelúcia, aparentemente atirado do berço, o atinge na cabeça. Ele e seus subordinados são arremessados por uma força invisível, caindo violentamente no chão. Em seguida, são erguidos no ar, completamente indefesos diante da poderosa magia que os dominou. O líder geme de dor, seu corpo se contorcendo enquanto a estranha força o pressiona. Seus olhos se arregalam ao perceber que está completamente à mercê desse poder desconhecido, chamando seus atacantes de ladrões insignificantes. Uma voz misteriosa revela ser um mago da corte estacionado na mansão e que inverteu a gravidade do local. A voz continua, avisando que sua magia é muito mais poderosa e pode matar todos instantaneamente se for usada com toda a sua força. O líder dos invasores range os dentes de frustração, sem esperar encontrar um guarda-costas. A voz misteriosa então exige saber quem os enviou, oferecendo-se para poupar suas vidas se eles responderem. O líder, sob imensa pressão, afirma que não há nenhum mentor intelectual e que eles agiram por conta própria. O mago da corte conclui que eles são apenas ladrões comuns e ordena que larguem o que roubaram e vão embora. O líder concorda a contragosto, implorando para que a perturbadora magia gravitacional seja liberada. O feitiço é subitamente dissipado e os intrusos são lançados de volta ao chão. Eles caem em um amontoado doloroso, gemendo de agonia devido ao impacto da aterrissagem. O líder lança um olhar furioso e frustrado, com uma gota de suor na testa, ao perceber que foi completamente superado. Sem querer aceitar a derrota, o líder dos invasores reúne suas energias para um ataque final. Ele libera uma poderosa rajada de magia, acusando o misterioso mago da corte de mentir. O feixe de energia avança em direção ao berço do bebê, mas o ataque do líder é recebido com uma defesa igualmente poderosa. Após um clarão intenso e uma nuvem de fumaça, ele descobre que sua magia foi completamente anulada. No lugar do bebê, agora está uma estranha figura semelhante a um espantalho, deixando os intrusos completamente perplexos. O jovem arquimago observa de sua cama, chamando a resistência inútil deles. O intruso olha para baixo aterrorizado ao perceber que foi aprisionado em uma ilusão mágica e que a verdadeira ameaça ainda está lá. Ele se vira bem a tempo de ver a criança pequena em pé no berço, com um olhar de fria fúria nos olhos. Um círculo mágico rosa brilhante aparece ao redor do bebê, e a imagem de seu passado como um poderoso arquimago se materializa atrás dele. Uma onda colossal de energia mágica irrompe da criança, engolfando toda a sala e os intrusos aterrorizados. As figuras encapuzadas são atingidas pela explosão, seus corpos contorcidos pela dor enquanto são subjugadas pelo imenso poder. Na manhã seguinte, carros da polícia estão estacionados em frente à mansão e as consequências dos eventos da noite anterior estão sendo investigadas. O dono da casa explica à polícia que encontrou os invasores amarrados quando acordou. Um policial interroga ele e a nova empregada doméstica, descobrindo que eles não sabem quem subjugou os criminosos. O policial revela que a empregada doméstica, que denunciou os ladrões, confessou o crime, alegando ter sido ameaçada. Ele acrescenta que os próprios criminosos parecem ter memórias confusas e, aparentemente, um bebê os matou ou algo assim. O patrão e a empregada ficaram completamente sem palavras diante da história bizarra e inacreditável. Perto dali, o jovem arquimago rasteja pelo chão, balbuciando inocentemente para manter seu disfarce. Sua mãe observa com alegria, elogiando-o por suas impressionantes habilidades de engatinhar. Enquanto seus pais o mimam, ele tem o cuidado de esconder seu verdadeiro poder. Com o perigo imediato passado, o pai respira aliviado, sentindo que finalmente tudo acabou. A mãe percebe o bom humor do filho e pergunta se aconteceu algo de bom. A criança então se levanta, saindo da posição de engatinhar, pronta para tentar algo novo.
Com um olhar de intensa concentração, ele se levanta lenta e instavelmente pela primeira vez. Ele consegue ficar em pé sozinho, um marco importante para uma criança da sua idade, para a grande surpresa dos pais. Sua mãe exclama, chocada, que ele está andando e seu pai o encoraja a continuar. O pai está admirado, pensando que seu filho pode ser um gênio por ter começado a andar tão cedo depois de nascer. O jovem Akimago mantém sua fachada de bebê feliz, desfrutando dos elogios carinhosos de seus pais. Seu pai o pega no colo, radiante e maravilhado com o incrível progresso do filho. A mãe, no entanto, acha que o marido está exagerando, embora esteja claramente feliz e orgulhosa. A criança pequena está satisfeita, pensando que a independência física através da caminhada é um bom começo por enquanto. Ele entende que precisará treinar não apenas seu intelecto, mas também seu corpo físico. No entanto, ele também está ciente de que se tornar um prodígio infantil em excesso pode ser problemático. Ele decide que precisa crescer de forma silenciosa e discreta, continuando seus estudos em segredo enquanto mantém seu disfarce. A nova empregada traz-lhe uma garrafa de leite fresco enquanto ele está sentado entre uma pilha de livros. Ela observa com um olhar de admiração e incredulidade, uma gota de suor na testa. Ela está convencida de que essa criança é um verdadeiro gênio, tendo testemunhado em primeira mão suas incríveis habilidades. Ela corre para contar ao senhor e à senhora o que viu, com a voz cheia de excitação e choque. A empregada explica que o filho deles insistiu em ficar com os livros e que passou a manhã inteira lendo-os. O pai olha para o filho em silêncio atônito, com uma expressão de puro espanto no rosto, enquanto se pergunta se o filho é talentoso. O arquimago reencarnado ouve os planos entusiasmados de seus pais, com uma expressão pensativa no rosto. O pai fica entusiasmado e decide que devem matricular o filho na instituição de ensino do Ministério da Magia e da Ciência. Enquanto seus pais discutem seu futuro, o menino permanece em silêncio. Ele está absorto em um grosso livro de história, sua pequena mão traçando o texto antigo enquanto absorve as informações. O livro revela que há 5.000 anos, o mundo abrigava uma civilização super antiga, o Palácio Magix do Reino Mágico. Essa nação heróica repeliu os misteriosos anjos caídos e trouxe a paz ao mundo, mas os livros de história agora afirmam que o governante desta nação foi o primeiro imperador. O texto descreve Sofia como a grande arquimaga que comandou a guerra apocalíptica e cujos descendentes prosperaram. Afirma que, mesmo 5.000 anos depois, a linhagem daquele reino continua a governar o mundo. A paz do mundo moderno é atribuída ao reinado do primeiro imperador, e até mesmo as superpotências estão sob sua influência. A atual imperatriz mundial é Sofia Hassaimena, que governa a partir do Reino Mágico, protegida por uma elite de guerreiros mágicos. O jovem arquimago processa essa nova informação, percebendo que apagaram completamente sua existência da história. Ele coloca a mão sobre o livro, reconhecendo que a história é frequentemente distorcida pelos vencedores para sua própria conveniência. Uma expressão de pura fúria surge em seu rosto ao pensar em seu irmão, Sofia, e na extensão de sua traição. Com um sorriso sinistro, ele decide que não deixará essa história falsa prevalecer. Ele jura expor a verdade e trazer à luz a verdadeira história, buscando vingança após 5.000 anos. Ele usará sua magia única, Mobius, reversão de fenômenos, para alcançar seu objetivo e recuperar o lugar que lhe é de direito. De repente, suas emoções intensas fazem com que sua magia se manifeste e a criada grita seu nome alarmada. Ele e todos os livros ao seu redor começam a flutuar, um fenômeno poltergeist causado por seu poder transbordante. Ele pragueja mentalmente ao perceber que inconscientemente inverteu a gravidade, perdendo o controle por um instante. A empregada está completamente aterrorizada, com o rosto pálido de choque, enquanto tenta compreender o que acabou de acontecer. Ela sai correndo do quarto gritando pelo mestre, implorando perdão por sua incompetência. Mais tarde naquela noite, a mansão está silenciosa novamente, com a lua cheia brilhando intensamente no céu. O jovem Akimago está praticando sua caminhada, com seus pais o encorajando a cada passo que ele dá. Ele dá alguns passos trêmulos e tenta dizer mamãe, mas acaba dizendo meu Deus, para grande espanto de sua mãe. Ele então tenta dizer papai, e seu pai fica igualmente surpreso ao ouvir as primeiras palavras do filho. Ambos os pais estão incrédulos, maravilhados por seu filho tê-los chamado pelos nomes tão cedo. O pai está convencido de que seu filho é talentoso por ter aprendido a falar tão jovem. A empregada então entra no quarto para anunciar que os preparativos para a noite estão prontos. A mãe fica surpresa ao saber que já é tão tarde, pois o tempo passou voando enquanto brincava com o filho. Ela se vira para o filho com um doce sorriso no rosto enquanto chama seu nome. Em seguida, ela lhe diz que é hora de tomarem banho juntos, com a voz cheia de carinho e afeto. O jovem Akimago é pego de surpresa pela sugestão, com uma expressão de confusão no rosto. Sua mãe repete alegremente que é hora do banho, completamente alheia à sua angústia interna. Ele tenta recusar, pensando que pode usar sua magia de purificação para se limpar sem precisar tomar banho. Mas a mãe insiste, dizendo que ele esteve brincando e suando, então um banho é obrigatório.
Ele entra em pânico ao pensar nisso, percebendo que mesmo em um corpo reencarnado, um banho com a dona da casa é inevitável. Numa tentativa desesperada de escapar, ele corre até seu pai, gritando por ajuda. O pai concorda alegremente em tomar banho com o filho, satisfeito por a criança parecer gostar tanto dele. E assim, o primeiro dia do jovem Akimago a navegar pela sua nova vida chega ao fim, repleto de desafios inesperados. Aconchegado em segurança na cama, o jovem Akimago sente alívio por ter sobrevivido ao dia agitado. Ele reflete sobre seu objetivo, que agora está cristalino, lembrando-se de que o atual imperador descende de seu irmão traiçoeiro. Ele cerra o punho pequeno, jurando confrontá-los com a verdade da história e recuperar seu legado, mas ele sabe que precisa ser paciente e esperar até que seu corpo de bebê fique forte o suficiente para a tarefa que tem pela frente. 3 anos depois, um magnífico edifício semelhante a um castelo, rodeado de flores de cerejeira, surge à vista. Os pais do menino lhe dizem que este é o jardim de infância que ele frequentará, e ele promete dar o seu melhor. Agora com 3 anos de idade, Asuka Yarisu está de pé, orgulhoso, em seu novo uniforme. Ele se vira para os pais com um sorriso radiante, agradecendo-lhes por tê-lo matriculado em um jardim de infância tão prestigiado. Enquanto caminha com seus pais, ele espera se dar bem com seus novos professores e amigos, mas também se preocupa em sofrer bullying. Com um brilho travesso nos olhos, ele se pergunta se talvez seja ele quem causará todos os problemas. Ele ouve outros pais se gabando das conquistas de seus filhos, como tirar notas máximas em provas de aptidão. Outra mãe se gaba de que seu marido é o diretor do Instituto de Pesquisa Mágica. Um terceiro pai intervém, mencionando que eles se conheceram nas reuniões da Associação Cooperativa de Mágica. O jovem Arquimago os observa, percebendo que são os filhos dos candidatos de elite deste novo mundo. A cerimônia de entrada para o jardim de infância privado luminoso começa em um grande salão. A diretora dá as boas-vindas aos novos alunos, dizendo-lhes que estudarão esportes e artes mágicas sob um currículo de vanguarda. O menino escuta atentamente, pensando que esta é sua primeira experiência em uma sociedade organizada e que lidará com a situação à sua maneira. A cena então muda para a sala de aula da classe estrela no jardim de infância luminoso, repleta de crianças cheias de energia. Uma mulher alegre, com o cabelo preso em coques, apresenta-se como Sra. Sally, a professora da turma estrela. Todas as crianças a cumprimentam com entusiasmo, mas a jovem Arquimaga permanece à parte do grupo, observando em silêncio. O jovem Arquimago mantém uma expressão estoica. Ele é puxado para dançar por 2 colegas de classe, mas sua expressão entediada e desinteressada permanece. Durante a aula de arte, outro aluno observa seu impressionante desenho com uma mistura de admiração e confusão. Ele permanece sentado durante a hora da história com o mesmo olhar indiferente, sem demonstrar qualquer interesse pela leitura entusiasmada da professora. O professor percebe sua falta de participação e pergunta se há algo errado, mas ele simplesmente responde que está bem. Ela acha o comportamento dele estranho, pois nunca tinha visto uma criança tão antipática e tenta atraí-lo com alguns brinquedos. O professor fica cada vez mais preocupado com o comportamento retraído do filho, mas ele permanece absorto em seu livro. Durante o recreio, as outras crianças se reúnem em grupos, seus sussurros e olhares curiosos dirigidos a um aluno em particular. Eles se perguntam sobre uma criança da classe Lua, um grupo diferente e aparentemente mais elitista. Um jovem confiante com um corte de cabelo tigela se apresenta como Zaizen Takaomi, da classe Lua, declarando ser a pessoa mais importante de lá. Ele se proclama orgulhosamente o aristocrata número 1, e seus 2 companheiros o cobrem de elogios. O Arquimago reencarnado observa essa demonstração à distância, com uma expressão de leve irritação no rosto. Ele volta a ler seu livro, descartando a cena como patética e indigna de sua atenção. Ele caminha pelo grande corredor, de repente, uma voz o chama e ele se vira para ver quem está tentando chamar sua atenção. Ele vê Zaizen e seus amigos encurralando outro estudante do lado de fora, dizendo-lhe que uma pessoa pobre não deveria estar ali. O menino, visivelmente intimidado, encosta-se à parede e pede desculpas com o corpo tremendo de medo. De uma janela, o jovem Arquimago observa a cena, surpreso ao ver um aluno da classe estelar pedindo desculpas. O amigo de Zaizen declara arrogantemente que apenas a nobreza de primeira classe pode entrar neste jardim de infância, reforçando a rígida hierarquia social. Ele continua a zombar do menino, chamando-o de aproveitador de uma família de classe baixa que não tem condições de fazer doações adequadas. A criança que sofre bullying olha para baixo com uma gota de suor no rosto, enquanto suporta os abusos verbais. O menino de óculos sugere então que, já que não está pagando sua parte, ele mesmo deveria fazer a limpeza. Com uma risada cruel, os 3 valentões jogam balde de água fria e lamacenta na criança indefesa. Zaizen zomba dele, dizendo que a água barrenta lhe cai bem enquanto se prepara para tirar outro balde. Mas antes que ele possa fazer algo, uma mão se estende
surpreende e o impede. O jovem arquimago dá um passo à frente, parando em frente à criança que sofre bullying e perguntando se eles estão indo longe demais. Zaizen fica irritado com a interferência, vira-se para o recém-chegado e pergunta qual é o problema dele. O arquimago reencarnado diz-lhe calmamente que o outro rapaz não fez nada de errado e que ele deve parar. O amigo de Zaizen o reconhece como o aluno novo da classe estelar, um fato que parece incomodá-lo. Ele olha o jovem arquimago de cima a baixo, pensando que ele também parece pobre e que algo nele é irritante. Zaizen solta um suspiro de desdém, claramente não se intimidando com a intervenção. Mas quando ele está prestes a revidar, um de seus amigos vê a professora, a Cecily, se aproximando. Os valentões tentam rapidamente esconder seus baldes, mas é tarde demais, pois o professor já os viu. Enfurecido, Zaizen se volta contra o jovem arquimago, chamando-o de idiota por tê-los metido em encrenca. Ele decide puni-lo também, erguendo o balde de água lamacenta para jogar nele, mas o jovem arquimago está preparado, sua mão já brilhando com uma leve energia mágica. Ele ativa sua magia Mobius, reversão de fenômeno, exatamente no momento em que Zaizen lança água. A água barrenta congela no ar, então forma uma grande onda, voltando-se em direção ao valentão atordoado. Zaizen fica parado em silêncio e atônito, com o balde ainda na mão, tentando processar o que acabou de acontecer. A onda de água barrenta o atinge em cheio e seus amigos só podem assistir em choque. Zaizen está parado em uma poça de lama, gritando que está muito suja, enquanto seus amigos o chamam preocupado. O jovem arquimago então pega a mão da criança intimidada. Com um sorriso confiante, ele diz ao outro garoto que é hora de ir embora, prontos para deixar a cena para trás. A criança que sofreu bullying está confusa, mas permite ser levada embora. Os dois se afastam dos valentões atônitos, que ficam para lidar com as consequências enlameadas de seu ataque fracassado. Eles encontram um lugar tranquilo, longe dos outros, com o imponente prédio da escola ao fundo. O jovem arquimago pergunta se ele está bem, e o outro menino agradece, confirmando que seu nome é Alice. O menino se apresenta, e eles trocam uma saudação educada, dando origem a uma nova amizade. O jovem arquimago então lhe diz que doações e status social não importam, uma afirmação que confunde o outro garoto. Ele o aconselha a resistir adequadamente se algo o incomoda, dizendo que esperar pela ajuda de outra pessoa é tolice. Ele avisa que, caso contrário, sempre será alvo de maus tratos, e o outro menino escuta em silêncio atônito. O arquimago reencarnado então se afasta, deixando a outra criança refletir sobre suas palavras. O menino que sofria bullying o observa partir, com uma expressão que mistura admiração e contemplação, enquanto leva o conselho a sério. No dia seguinte, a Sra. Sally cumprimenta a sua turma com sua habitual energia alegre, incentivando-os a brincar e se divertir. O jovem arquimago, no entanto, parece entediado e cansado, sem nenhum interesse nas atividades do dia. Durante a sessão de desenho, ele se senta ao lado de seu novo amigo, mas sua mente parece estar em outro lugar. Seu professor está perplexo com seu desenho, que não é uma simples imagem, mas uma complexa série de círculos mágicos e fórmulas. A professora está completamente atônita, sua mente lutando para processar os conceitos avançados que ele desenhou. Ela reconhece isso como teoria mágica de nível médio, muito além do que qualquer criança do jardim de infância deveria saber. Atordoada, ela só consegue gaguejar com uma gota de suor no rosto enquanto tenta compreender seu gênio. Mais tarde, durante a brincadeira em grupo, o jovem arquimago parece estar participando normalmente, embora sua expressão ainda seja de tédio, mas na verdade, ele usou sua magia para esculpir os blocos em uma réplica perfeita de uma estátua famosa, deixando seu professor sem palavras. Ela entra em pânico, pensando que precisa relatar imediatamente esse talento incrível e inacreditável ao diretor. O arquimago reencarnado suspira, percebendo que, se continuar vindo a esta escola, suas verdadeiras habilidades serão inevitavelmente expostas. Enquanto isso, Zaizen e seus amigos estão escondidos atrás de uma esquina, tramando sua vingança. Zaizen está furioso, jurando se vingar do pobre garoto que o humilhou na frente do professor. Ele declara que lhe mostrará quem é superior neste jardim de infância, erguendo uma estranha ferramenta mágica cilíndrica. Mais tarde, o jovem arquimago e seu novo amigo caminham juntos pelo corredor, alheios à armadilha que os aguarda. Zaizen espreita por trás de uma esquina. O arquimago, reencarnado, ouve sussurros e pressente a armadilha, mas decide entrar no jogo por enquanto. Zaizen explica seu plano, tendo instalado uma ferramenta mágica no corredor para mandar o outro garoto embora. Seu amigo fica admirado, observando que é uma ferramenta usada por adultos, e Zaizen admite orgulhosamente que a pegou escondida da empresa de seu pai. Ele declara que isso é uma vingança pelo incidente da água barrenta, e que o eliminará com uma explosão. O jovem arquimago acha a armadilha tão óbvia que fingir que não a vê é exaustivo.
amigo. Conforme se aproximam, os amigos de Zaizen lhe dão um sinal e ele se prepara para ativar a ferramenta mágica. Ele puxa o pino com um sorriso maníaco no rosto enquanto imagina seu rival gritando de dor. Mas assim que ele o ativa, ocorre uma enorme explosão não no corredor, mas bem em frente aos valentões. O menino grita de medo, estendendo a mão em busca de ajuda enquanto se prepara para o impacto da explosão. Mas o jovem Arquimago ativa sua magia Mobius, reversão de fenômenos, criando uma barreira protetora ao redor deles. A explosão é redirecionada e uma poderosa onda de choque irrompe do local onde os valentões estavam. Zaizen e seus amigos são arremessados para trás pela explosão, com expressões de choque e confusão no rosto. Eles são lançados pelos ares, seu plano tendo falhado de forma espetacular e dolorosa. Os 3 valentões caem no chão, amontoados, gemendo de dor, devido à explosão inesperada. O Arquimago reencarnado permanece calmo em meio ao caos, tendo protegido a si mesmo e ao seu amigo sem esforço algum. A forte explosão chama a atenção da Sra. Sally e de outra professora, que correm para ver o que aconteceu. Eles encontram os 3 valentões sentados no chão, atordoados e confusos, com estrelas circulando suas cabeças. O jovem Arquimago aponta para eles e explica que uma rajada repentina de vento ocorreu e as crianças foram apanhadas por ela. Ele acrescenta que, com o clima instável recente, eles também ficaram surpresos com a ocorrência repentina. Ele então se vira para o amigo e os dois se afastam silenciosamente da cena. Eles vão embora, deixando os professores para lidar com os valentões atordoados e confusos. Os professores se entreolham, ainda tentando assimilar a explicação bizarra para a forte explosão. Mais tarde, os 2 meninos são vistos sentados em um banco em uma parte tranquila do pátio da escola. O menino pergunta ao seu novo amigo como pode ficar forte como ele com um olhar de admiração nos olhos. Ele confessa que não tem nenhuma confiança em si mesmo e que está sempre sendo intimidado. Ele admite que nem consegue contar aos pais, com a voz embargada pela tristeza e frustração. O jovem Arquimago lhe diz que as pessoas têm potencial infinito e que ele deve existir aquilo de que não gosta. Ele acrescenta que, contanto que não desperdice seu potencial, certamente será capaz de mudar. O jovem Arquimago pensa consigo mesmo que fez o mesmo, depositando sua confiança no potencial de alguém. Uma lembrança de sua vida passada passa diante de seus olhos, mostrando-o com seu irmão, Sofia, em quem ele um dia acreditou. O outro menino ainda está contemplando a ideia de potencial, com um olhar pensativo no rosto, mas então um sorriso radiante se abre em seu rosto quando ele declara que entende e fará o seu melhor. O Arquimago reencarnado observa seu novo amigo com um pequeno sorriso cúmplice. Ele reflete que, mesmo em um lugar com apenas crianças pequenas, a estrutura social de quem tira e de quem se tira já está formada. No dia seguinte, o pátio da escola está cheio de crianças correndo e brincando sob o sol quente. As crianças estão todas vestidas com roupas de ginástica, aproveitando um dia de atividades e jogos ao ar livre. A Sra. Sally os observa com uma expressão orgulhosa e feliz, mas seu sorriso logo desaparece ao perceber que algo está errado. Ela vira a cabeça, seus olhos percorrendo o pátio em busca de um aluno específico que não está com os outros. Ela encontra uma jovem ajoelhada junto à cerca, com a cabeça baixa e o corpo tremendo. A professora corre até ela com uma expressão de preocupação no rosto e pergunta o que está acontecendo. A menina aperta o peito, dizendo que não sabe o que está errado, mas que seu peito está palpitando e ela não consegue respirar. O jovem Arquimago, que estava lendo um livro ali perto, ergueu os olhos, sua atenção atraída pela comoção. A menina cai no chão e a Sra. Sally entra em pânico, gritando para alguém chamar uma ambulância. O menino fecha o livro e sua expressão fica séria enquanto avalia a situação. Ele decide usar uma versão personalizada de sua magia Mobius, reversão de fenômenos, para realizar uma varredura física. Aplicando o efeito de reversão, ele visualiza a circulação mágica dos meridianos da garota para encontrar o problema. Ele descobre que parte de seus meridianos mágicos está ficando bloqueada, causando-lhe angústia. Ele entende que tais defeitos ocorrem ocasionalmente em pessoas que são naturalmente abundantes em poder mágico. Ele usa sua magia para pressionar suavemente o ponto de acupuntura da garota, desbloqueando seus meridianos. Ele está satisfeito por o fluxo de energia mágica dela estar agora seguro, embora saiba que é apenas um socorro emergencial. Ele chama a Sra. Sally, que está ao telefone, e ela se vira, surpresa ao vê-lo parado ali. A menina se senta, completamente recuperada, e a professora fica admirada, perguntando se ela está bem. Ele explica que o exercício intenso causou um fluxo mágico deficiente e que sabe disso por experiência própria. Com um sorriso confiante, ele diz à professora que deixará o resto com ela e se afasta. Mais tarde, no gabinete do diretor, os professores relatam os estranhos incidentes que têm ocorrido. A Sra. Sully explica que a criança doente se recuperou rapidamente graças ao conselho do menino. Outro professor acrescenta que o equipamento avariado do parque infantil foi misteriosamente consertado durante a noite. Um terceiro professor intervém, dizendo que um projetor mágico
que ele tocou também se consertou sozinho de alguma forma. A diretora escuta atentamente, com as mãos entrelaçadas. Ela repete o nome dele, com um sorriso pensativo e intrigado no rosto, enquanto o chama de criança interessante. No caminho para casa, seus pais o elogiam por ter ido bem na escola e ele lhes diz que desenhar foi divertido. Ele então se vira para seus pais com uma expressão séria no rosto, enquanto lhes diz que tem um favor a pedir. Ele olha nos olhos da mãe e pergunta se pode sair do prestigiado jardim de infância. Seus pais ficaram completamente chocados com o pedido, com expressões faciais que misturavam confusão e descrença. Mais tarde naquele dia, a família está sentada ao redor de uma mesa, e uma atmosfera tensa e séria preenche o ambiente. Sua mãe pergunta, com a voz carregada de preocupação, se ele está falando sério sobre abandonar uma escola tão prestigiosa. Eles perguntam se ele sofria bullying ou se os professores não eram adequados para ele, tentando entender sua decisão repentina. Ele explica calmamente que não está sendo intimidado e que os professores são legais, mas que não há mais nada para ele aprender lá. Seus pais estão incrédulos, incapazes de aceitar que não haja mais nada para seu filho gênio aprender no prestigiado jardim de infância. Em seguida, ele lhes diz que tem um pedido, com as mãos juntas sobre a mesa, enquanto se prepara para apresentar seu argumento. A família permanece sentada em silêncio tenso, mas quando ele está prestes a falar, a empregada entra na sala para avisar que o diretor está ao telefone. A mãe fica surpresa ao receber a ligação da diretora e se levanta para atendê-la, com uma expressão preocupada no rosto. Ela confirma sua identidade e escuta a diretora, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. O jovem arquimago ouve a conversa por acaso e começa a se preocupar, imaginando se o incidente com a bomba mágica foi descoberto. No dia seguinte, a família é chamada à sala da diretora do Jardim de Infância Luminous. Elas se sentam diante da diretora e a mãe pergunta o que ela queria discutir. A diretora sorri com uma expressão calma e experiente no rosto enquanto se prepara para falar. Ela garante a eles que o filho não causou nenhum problema, mas que ao contrário, eles estão maravilhados com seu talento excepcional. Os pais estão confusos, perguntando o que ela quer dizer com percepcionalmente talentoso enquanto olham para o filho. O diretor então revela que o filho deles consertou um projetor mágico que nem mesmo os adultos conseguiram decifrar. Os olhos do jovem arquimago se arregalam, um sobressalto de surpresa percorrendo seu corpo ao ser confrontado diretamente. O diretor continua, mencionando que também impediu a explosão de uma bomba mágica para ajudar seu amigo. Ele percebe, com um suspiro, que seu segredo foi revelado afinal, sua farsa desmascarada por suas próprias ações. O diretor explica que deter uma bomba mágica exige uma aptidão mágica de nível B ou superior, muito além do alcance de uma criança do jardim de infância. Ela acrescenta que suas habilidades mágicas, técnicas de cura e conhecimento de engenharia são todos excepcionalmente notáveis. O pai recebe um relatório detalhando as incríveis habilidades de seu filho, e suas mãos tremem enquanto lê. Ele está completamente atônito, pois sabia que seu filho era um gênio, mas não esse ponto incrível e inacreditável. O jovem arquimago percebe que este momento é, na verdade, perfeito para dar seguimento aos seus planos. Ele interrompe a conversa, afirmando que também tem algo a dizer a todos. Com uma expressão séria e determinada, ele solicita formalmente permissão para pular séries. Sua mãe fica chocada com o pedido, sem conseguir acreditar que seu filho queira pular séries em uma idade tão jovem. Ele confirma suas intenções, explicando que quer pular o jardim de infância e ir direto para o ensino fundamental. A diretora sorri, revelando que teve o mesmo pensamento e que foi por isso que o chamou. Ela o informa que seus pensamentos estão alinhados e que o tratará como um graduado especial antecipado do jardim de infância. Ele fica surpreso com o quão razoáveis eles são, achando fácil negociar com eles. O diretor explica que nutrir os talentos de uma criança prodígio é dever de um educador. Sua mãe fica radiante, exclamando que seu filho é um prodígio. Mas o diretor impõe uma condição. Ela lhe diz que uma festa de despedida também é um trabalho importante e que ele deve se despedir adequadamente de todos. Alguns dias depois, uma festa de despedida é realizada para ele na classe estelar, com uma faixa comemorativa de sua partida. Seus colegas de classe se reúnem ao redor dele, expressando sua tristeza por ele estar indo embora e por não poderem mais brincar juntos. Ele pede desculpas a todos com uma gota de suor no rosto, sentindo-se um pouco sobrecarregado pelo carinho deles. As meninas da turma dele ficam especialmente tristes com a partida dele, pedindo uma última rodada de brincadeiras de faz de contato e para trocar informações de contato. Uma das meninas fica na ponta dos pés, demonstrando claramente sua vontade de manter contato com ele. O arquimago reencarnado fica um pouco surpreso com toda a atenção, não estando acostumado a esse tipo de interação social. Seu novo amigo, a quem ele ajudou, está no meio da multidão, com uma expressão que mistura tristeza e determinação. Ele chama o amigo com voz firme ao declarar que fará o seu melhor, inspirado por suas palavras. O jovem arquimago sorri, com uma expressão calorosa e genuína, ao perceber o impacto positivo que teve em seu novo amigo. Enquanto isso, Aizen e seus amigos estão sentados em um banco, com semblantes derrotados e abatidos.
O garoto, que antes sofria bullying, se aproxima dele, sua sombra se projetando sobre os 3 meninos enquanto eles olham para cima, surpresos. Zaizen pergunta o que ele quer, o menino olha para ele com uma expressão determinada no rosto, enquanto se prepara para dizer o que pensa. Ele diz a Zaizen que este está sempre o batendo e chutando pelas costas e pede que ele pare. Zaizen fica furioso com o confronto, mas o menino mantém-se firme, com sua determinação inabalável. Ele lhes diz que o jardim de infância não discrimina com base na riqueza e que todos são iguais. Os amigos de Zaizen ficam surpresos com essa revelação e recorrem ao seu líder em busca de confirmação. Atordoado e envergonhado, Zaizen concorda contra gosto, prometendo que não intimidará mais. O menino sorri, com uma expressão de tranquila satisfação no rosto ao ver a mudança positiva que inspirou. Ele volta para perto do amigo e os dois trocam um olhar de compreensão e respeito mútuos. Ele faz o sinal de positivo com o polegar. O Arquimago reencarnado ecoa esse sentimento, sabendo que todos têm a capacidade de mudar para melhor. 6 meses depois, um prédio grande e imponente como a faixa da escola primária Keio, da Academia de Magos Mágicos, surge à vista. O jovem Arquimago, agora vestido com um elegante terno, está diante da entrada principal com seus pais. Ele se vira para eles com um olhar confiante e determinado e lhes diz que vai entrar. Seus pais lhe desejam boa sorte, encorajando-o a relaxar e a dar o seu melhor no exame de admissão. Ele caminha em direção ao prédio, pensando que, dali em diante, fará apenas o que sempre fez. Com seus pais assistindo orgulhosos, ele sobe os degraus da grandiosa academia, pronto para o próximo capítulo de sua vida. A escola primária Keio é uma instituição prestigiosa que oferece educação mágica de primeira linha para o cultivo de futuros magos. A academia é mundialmente renomada, tendo formado magos de elite que atuam no Instituto Mágico. O jovem Arquimago sabe que seu primeiro passo rumo ao seu objetivo é se matricular nesta prestigiosa academia. Enquanto está com seus pais, ele é observado à distância por um homem de aparência severa. O homem o reconhece, surpreso ao ver um aristocrata decadente fazendo exame de admissão para uma escola de elite. Ele o aponta para o filho, chamando de mancha o nome da família e de uma aberração. O Arquimago reencarnado ignora os olhares hostis, estando concentrado unicamente no caminho à sua frente. Ele entra em um grande auditório, repleto de outros jovens candidatos, todos competindo por uma vaga na academia. Ele está sentado entre eles com uma expressão calma e serena enquanto aguarda o início do exame. Um fiscal idoso anuncia o início do exame de admissão de 2030, dirigindo seus estudantes esperançosos. Ele lhes diz que o futuro do mundo repousa sobre seus ombros, incentivando-os a se tornarem magos de primeira classe. Todos os alunos respondem com um sonoro sim, com as vozes cheias de determinação e entusiasmo. O inspetor coloca a mão sobre o coração, acrescentando que todos os seus esforços estão sob a orientação do Imperador Mundial. A expressão do jovem Arquimago escurece ao ouvir o nome do Imperador. Um lampejo de raiva surgindo em seus olhos. Ele cerra os punhos, o nome de seu irmão traiçoeiro ecoando em sua mente. Ele pensa em Sofia e em seus descendentes, com um olhar de feroz determinação no rosto enquanto jura confrontá-los. Com um sorriso confiante, ele desafia silenciosamente o legado de seu irmão, dizendo-lhes para esperarem por ele. Ele caminha pelo longo corredor com um pedaço de papel na mão, enquanto se prepara para a primeira parte do exame. Ele olha para o cronograma, que inclui um teste de aptidão mágica, um teste acadêmico e uma batalha simulada. Ele encara os desafios como fáceis, confiante em sua capacidade de superá-los com louvor. Enquanto caminha, ele esbarra em outro aluno. O outro aluno, filho do homem de aparência severa de antes, diz-lhe com raiva para ter cuidado. Ele se ergue imponente sobre o jovem Arquimago, com um olhar de desdém no rosto enquanto afirma sua dominância. O Arquimago reencarnado se desculpa rapidamente, sabendo que causar uma comoção ali não seria prudente. Ele também percebe que o outro garoto tem muitos seguidores, e fazer dele seu inimigo poderia ser problemático. O menino zomba, chamando-o de nânico e dizendo-lhe para não pensar que vai passar no exame. Em seguida, ele se afasta com seus amigos, chamando-o de mancha, no nome da família, e o deixando em silêncio atônito. A primeira parte do exame de admissão é uma avaliação de habilidades mágicas, realizada em um grande campo aberto. Os outros candidatos estão todos praticando sua magia, criando orbes brilhantes e círculos de energia. Um deles libera uma poderosa rajada de magia que por pouco não atinge o alvo, demonstrando sua habilidade. O Arquimago reencarnado permanece de lado, observando os outros com uma expressão calma e analítica. Ele fica um pouco surpreso com o nível de habilidade mágica que os outros candidatos possuem. De repente, o garoto de antes aparece diante dele com um olhar presunçoso e arrogante no rosto. Ele está de pé sobre ele provoca, chamando-o de aristocrata decadente e uma vergonha para o nome da família. O jovem Arquimago fica surpreso com os insultos, as palavras caído e mancha da família ecoando em sua mente.
O outro menino continua seu ataque verbal, zombando de seu pai bondoso e doente, que está cada vez mais pobre. Ele declara que Elite, como ele merece, está nesta academia, e lhe diz para observar atentamente. Ele assume uma postura poderosa, reunindo sua energia mágica enquanto se prepara para lançar um feitiço. Ele invoca um espírito do fogo, um círculo mágico vermelho brilhante, se formando à sua frente enquanto ele entoa o encantamento. Em seguida, ele libera uma poderosa bola de fogo. A bola de fogo atinge o alvo com uma explosão enorme, lançando destroços por toda parte. O indicador de energia no alvo atinge o máximo, indicando a incrível força do ataque. Os outros alunos e o fiscal ficaram todos atônitos com a demonstração de poder, com os olhos arregalados em descrença. Eles cochicham entre si, perguntando-se se aquilo era mesmo uma prova do ensino fundamental e constatando que se tratava de magia de nível médio. O garoto solta um suspiro presunçoso, com um olhar de triunfo no rosto enquanto se deleita com a atenção. Ele se vira para o jovem arquimago, dizendo-lhe para simplesmente voltar para casa. O arquimago reencarnado simplesmente permanece ali, com uma expressão indecifrável enquanto se prepara para fazer sua jogada. Ele ativa sua própria magia Mobius personalizada, uma aura azul envolvendo enquanto usa a manipulação da gravidade. Ele envia uma pequena rajada de energia controlada em direção ao alvo, um contraste marcante com a demonstração explosiva anterior. Mas seu ataque também preenche completamente a barra de poder, mostrando que sua técnica refinada é igualmente poderosa. O medidor chega a soltar faíscas e apresenta mau funcionamento, incapaz de suportar a força descomunal de sua magia concentrada. Os outros alunos estão mais uma vez maravilhados, com expressões faciais que misturam choque e admiração. O alvo então se estilhaça em pedaços, completamente destruído pelo incrível poder do jovem arquimago. O garoto arrogante fica sem palavras, com os olhos arregalados de descrença ao perceber que foi completamente superado. Ele só consegue observar em silêncio atônito enquanto a poeira assenta, sua confiança completamente destruída. De repente, um objeto grande em forma de disco voa em sua direção. Ele entra em pânico, soltando um grito enquanto tenta se esquivar do projétil que se aproxima, mas o jovem arquimago simplesmente levanta a mão, ele para o disco no ar sem esforço e depois o lança contra o chão, criando outra explosão enorme. O outro menino ficou sentado na borda de uma cratera recém-formada, com o rosto pálido de medo e choque. Ele está tão apavorado que se urina, formando uma poça no chão sob seus pés enquanto olha incrédulo. O jovem arquimago está de pé sobre ele, o sol às suas costas, criando uma silhueta intimidadora. Com um olhar frio e ameaçador, ele diz ao outro menino que é ele quem deve voltar para casa. O valentão fica tremendo de medo, seu comportamento arrogante desaparecendo completamente ao se deparar com o poder avassalador do jovem arquimago. Ao longe, um grupo de outros estudantes, incluindo uma garota loira com rabo de cavalo, observa o confronto com interesse. A garota loira observa a cena com uma expressão calma e analítica. O examinador anuncia que o jovem arquimago passou na avaliação de habilidade mágica. O arquimago reencarnado simplesmente se vira e vai embora. Sua expressão é indecifrável enquanto passa para o próximo teste. Ele já passou na avaliação de habilidades mágicas e agora está pronto para o exame de aptidão acadêmica e a batalha simulada. A segunda parte do exame de admissão é a prova acadêmica, realizada em um salão de exames amplo e silencioso. Os alunos estão todos concentrados em seus trabalhos. O único som na sala é o arranhar das canetas no papel. O jovem arquimago acha o teste muito fácil e decide responder como uma criança normal para evitar suspeitas. Ele solta um suspiro silencioso, um pouco entediado com a simplicidade das perguntas da prova. Uma menina sentada ao lado dele sussurra que esqueceu sua borracha, com uma expressão de pânico no rosto. Ele calmamente pega sua própria borracha e a quebra ao meio, uma solução simples para o problema dela. Ele oferece a ela o pedaço, um pequeno gesto de gentileza que surpreende a garota. Ele diz a ela que ambos devem dar o seu melhor, com um pequeno sorriso no rosto enquanto a encoraja. Ela agradece com um rubor nas bochechas. Algumas fileiras atrás, a garota loira do teste de habilidade mágica o observa. Ela continua a observá-lo, com os olhos semicerrados. Após a prova acadêmica, é hora do almoço, e todos os alunos se reúnem no refeitório para comer. E o jovem arquimago tem uma marmita bento preparada com carinho por sua mãe, repleta de suas comidas favoritas. Ele se senta com seus pais que vieram apoiá-lo durante o longo dia de provas. O pai pergunta se ele está indo bem nas provas e ele responde com confiança que está indo perfeitamente bem. Ele come seu cachorro quente em forma de polvo e seus pais o incentivam a continuar com o bom trabalho durante a tarde. De repente, o homem de semblante severo de antes, acompanhado de seu filho, se aproxima da mesa deles. O pai do jovem arquimago levanta os olhos, um pouco surpreso ao vê-los. Enquanto continua a almoçar, o homem cumprimenta pelo nome, comentando sobre a coincidência de tê-lo encontrado ali. O pai retribui a saudação, mas seu tom é frio e distante, o que parece incomodar o outro homem. O homem questiona seu tom de voz, lembrando de sua posição inferior. Na hierarquia dos Zaibatsu, o pai tenta apaziguar a situação com uma gota de suor no rosto, enquanto pede ao filho que não seja tão frio.
A mãe do jovem arquimago observa com uma expressão preocupada, percebendo a tensão entre os dois homens. O arquimago reencarnado observa a troca em silêncio com os olhos semicerrados enquanto avalia a situação. O homem então volta sua atenção para o menino, perguntando se ele herdou a atitude desafiadora do pai. Seu filho, que foi humilhado durante o teste de habilidade mágica, observa com um olhar presunçoso no rosto. O pai está sem palavras, sem saber como reagir à flagrante falta de respeito. O homem então grita com ele para que não dê desculpas, acusando-o de estar ficando arrogante por ter pulado séries. Ele o chama de aristocrata decadente e em seguida, com raiva, derruba sua marmita das mãos dele. A família e os outros alunos na cantina ficaram todos atônitos com seu acesso repentino e violento. O almoço, preparado com tanto carinho, agora está espalhado por todo o chão, uma bagunça de arroz, ovos e legumes. O homem então ameaça o pai, dizendo-lhe para evitar ser levado perante o conselho do Zaibatsu sob a acusação de desrespeito. Ele derrama seu café quente sobre a comida derramada e ordena que o pai limpe o chão e coma tudo como um pedido de desculpas. O jovem arquimago tenta intervir, dizendo ao pai que já chega, mas o pai o impede. O pai faz uma profunda reverência, pedindo desculpas pelo comportamento do filho e implorando que o homem releve o ocorrido. Ele explica que, se causarem uma confusão, seu filho poderá ser desqualificado do exame e implora por misericórdia. O arquimago reencarnado observa seu pai suportar essa humilhação por sua causa, com um olhar de dor e raiva nos olhos. Ele reflete sobre sua vida passada, percebendo que agiu de forma imprudente naquela época e que não era a estratégia correta. Ele sabe que precisa aprender com essa lição, lembrando-se de que foi assassinado em sua vida passada por negligenciar esse mesmo princípio. Ao ver a comida da marmita cair no chão, ele decide que não cometerá o mesmo erro novamente. Com um olhar de intensa concentração, ele ativa sua magia e a comida e o café derramados começam a reverter a queda. O café quente espirra de volta no rosto do homem, fazendo gritar de dor e surpresa. Ele cambaleia para trás, agarrando o rosto e gritando sobre o café quente, enquanto seu filho corre para o seu lado. Ele encara a família do jovem arquimago, jurando que eles jamais se esquecerão dessa humilhação. Ele e o filho fogem então, o homem procurando desesperadamente por água para refrescar as queimaduras. O pai fica em silêncio atônito. O jovem arquimago então chama seu pai, com um sorriso calmo e tranquilizador no rosto. Ele sugere que eles se mudem para outro lugar para almoçar, e seu pai o olha confuso. De repente, as marmitas Bento estão de volta à mesa, perfeitamente restauradas e repletas da deliciosa comida de antes. O menino ignora as perguntas do pai, dizendo que quer comer enquanto olha para o céu no pátio. Os pais observam em silêncio atônito. A parte final do exame de admissão é uma simulação de batalha, realizada em um enorme coliseu lotado de espectadores entusiasmados. A multidão está repleta de pais e familiares dos candidatos, todos assistindo ansiosamente à competição entre os jovens magos. O jovem arquimago é chamado à arena, sua pequena figura permanecendo sozinha no vasto túnel de entrada. Ele respira fundo, com uma expressão de calma determinação no rosto. Ele entra na arena, seus passos ecoando no imenso espaço enquanto se dirige ao centro. Ele olha em volta para a multidão que o aplaude, um pouco surpreso com a dimensão do evento. Seu oponente é anunciado como Karasumaru Yamabuki, o mesmo garoto que o havia provocado anteriormente. O arquimago reencarnado não se surpreende. Um pequeno sorriso de cumplicidade surge em seu rosto. Seus pais assistem das arquibancadas, com os rostos tomados pela preocupação ao verem o adversário do filho. O menino explica que seu pai subornou o oponente original e manipulou a batalha simulada para fazê-lo se ajoelhar. Ele estala os nós dos dedos com um olhar confiante e arrogante no rosto enquanto se prepara para lutar. Ele pensa que com essa batalha simulada pode vencer outro garoto sem qualquer preocupação. O jovem arquimago concorda com a luta, um sorriso sinistro no rosto, enquanto diz que é hora de começar. Em seguida, ele provoca seu oponente, chamando-o de idiota que se mijou nas calças do encontro anterior. O menino fica furioso com o insulto, seu rosto fica vermelho enquanto ele grita que vai matá-lo. Ele declara que vai esmagar o tolo trapaceiro com a sua própria trapaça, com um olhar de puro ódio nos olhos. Ele revela uma pulseira mágica que seu pai lhe deu, um objeto poderoso que lhe dará uma vantagem injusta. A pulseira é uma poderosa ferramenta mágica que aumenta o poder mágico de quem a usa em 10 vezes. O jovem arquimago simplesmente sorri com desdém, sua confiança inabalável enquanto se prepara para enfrentar seu oponente arrogante e trapaceiro. A pulseira mágica é um artefato de nível A avaliado em 250 milhões de ienes, um item raro que só pode ser obtido de monstros de alto nível. Ele está confiante de que os examinadores, tendo sido subornados, farão vista grossa ao seu uso do poderoso objeto. A pulseira brilha com uma luz intensa quando ele ativa seu poder, uma onda de energia mágica fluindo através dele. Ele invoca novamente a salamandra espírito do fogo, cujo poder agora é amplificado pelo artefato mágico. Ele liberta um pássaro de fogo gigantesco, uma torrente de chamas que engole toda a arena.
Ele encara o oponente, confiante de que está acabado diante de um ataque tão avassalador. A multidão está em alvoroço, atônita com o poder inacreditável que um estudante universitário possui. O pai do menino observa das arquibancadas com um sorriso presunçoso e satisfeito. O enorme pássaro de fogo avança em direção ao jovem arquimago, deixando um rastro de destruição por onde passa. O menino se vangloria, perguntando ao seu oponente o que achou de seu poder amplificado. A arena está tomada por uma densa nuvem de fumaça e poeira, mas à medida que a fumaça começa a dissipar, um par de olhos rosa brilhantes pode ser visto, completamente ilesos pelo ataque. O arquimago reencarnado está no centro da arena, rodeado por uma aura giratória de energia rosa e azul. O outro menino está incrédulo, incapaz de compreender como seu ataque, agora 100 vezes maior, pode ter falhado. Ele observa horrorizado enquanto o jovem arquimago invoca seu próprio pássaro de fogo, uma criatura enorme e poderosa feita de chamas. O menino simplesmente levanta a mão com uma expressão calma e confiante. Ele libera sua magia Mobius, reversão de fenômeno, enviando uma poderosa explosão de energia em direção ao seu oponente. O pássaro de fogo do menino se dissipou completamente e ele ficou à mercê de toda a força do contra-ataque. Ele só pode assistir aterrorizado enquanto a poderosa explosão de magia transforma seu próprio ataque em um inofensivo fogo de artifício. Seus pais, que estavam tão confiantes em sua vitória fraudada, ficaram sem palavras com a reviravolta. O menino está apavorado, soltando um grito enquanto foge às pressas do gigante poderoso. Ele tenta se defender, lançando um feitiço de fogo para manter o gigante à distância. A arena se enche de explosões enquanto os dois seres mágicos se enfrentam em uma batalha espetacular. O locutor é apanhado no fogo cruzado e grita de dor ao ser atingido pelo calor. O jovem arquimago caminha através das chamas, seu corpo envolto por uma aura protetora de energia mágica. Ele olha para o seu oponente com uma expressão de calma determinação no rosto enquanto se prepara para terminar a luta. O menino fica sem palavras. O arquimago encarnado explica que poderia ter encerrado isso com uma reflexão completa sobre o primeiro golpe. Ele destaca que o poder mágico de seu oponente aumentou significativamente e pergunta se ele trapaceou de alguma forma. O menino nega veementemente ter colado, mas sua expressão nervosa o entrega. O jovem arquimago então estende a mão e toca a pulseira mágica. Ele ativa sua magia Mobius, reversão de fenômeno. Uma onda de energia fluindo de sua mão para o artefato. A pulseira mágica se estilhaça em pedaços, seu poder completamente anulado pela magia superior do jovem arquimago. Ele diz ao menino que suas trapaças terminam ali e pergunta se ele está pronto para enfrentá-lo em igualdade de condições. Ele cerra o punho, uma poderosa aura de energia rosa e azul o envolvendo enquanto se prepara para o golpe final. O menino cai no chão, seu corpo tremendo de medo, ao encarar o poder avassalador do jovem arquimago. O arquimago, reencarnado, libera uma poderosa explosão de energia, seus olhos brilhando com uma luz intensa. O menino só consegue observar aterrorizado, seu rosto uma máscara de medo enquanto se prepara para o impacto. Ele solta um grito final desesperado, mas o ataque do jovem arquimago não é o que ele espera, e a luta chega a um fim repentino e inesperado. O menino derrotado fica tremendo no chão, com o rosto estampado em puro terror. O pai do jovem arquimago fica estupefato com a demonstração, somente ainda tentando processar o incrível poder de seu filho. O pai do menino o chama, mas o pai do jovem arquimago intervém dizendo-lhe que a partida já está decidida. Ele olha para o filho e diz para ele parar, e o jovem arquimago concorda a contragosto. Ele se vira e vai embora, deixando seu oponente derrotado sentado na cratera que criou. Ele então se aproxima de seu pai e do locutor, que ainda estão em estado de choque. O locutor, que também é o pai do menino, ele finalmente encontra sua voz e declara que Karasumaru perdeu a vontade de lutar, tornando o jovem arquimago o vencedor. A multidão explode em aplausos quando o menino é declarado o vencedor da batalha simulada. Ele sai da arena com o punho erguido em uma vitória silenciosa, enquanto confetes caem sobre ele. Seus pais o cumprimentam com sorrisos orgulhosos. Ele se afasta da arena com a vitória assegurada e sua vaga na academia garantida. Enquanto caminha, ele sente alguém se aproximando por trás e se vira para ver quem é. A garota loira de antes está encostada na parede, com os braços cruzados, esperando por ele. Ela se aproxima dele com um olhar curioso e ligeiramente desafiador, enquanto pede para falar com ele. Ela o parabeniza pela vitória, dizendo que ele se saiu muito bem na batalha simulada. Ela então pergunta se foi ele quem pulou Ceres. Ele fica um pouco surpreso com a abordagem excessivamente familiar e direta dela, perguntando-se quem é essa garota. Ele confirma que sim e ela continua a questioná-lo, com o interesse claramente despertado. Mas enquanto fala, sua visão começa a ficar turva e ele sente uma onda de tontura o invadir.
A garota loira pergunta se ele está ouvindo, com a voz carregada de uma mistura de irritação e preocupação enquanto ele cambaleia. De repente, ele desaba, caindo para a frente e agarrando-se a ela para se apoiar. Ela fica surpresa ao encontrá-lo dormindo, com a cabeça apoiada em seu ombro enquanto ele ronca suavemente. Pouco tempo depois, ele acorda sobressaltado, com a mente ainda um pouco grogue por causa do cochilo repentino. Ele se encontra em um quarto confortável, com seus pais sentados em um sofá, olhando para ele com sorrisos aliviados. Ele os cumprimenta, um pouco confuso, perguntando onde está, sem reconhecer o ambiente desconhecido. O fiscal idoso do exame também está lá e explica que eles estão na sala do diretor para a entrevista final. Ele diz ao menino que é natural estar exausto depois de uma batalha como aquela e que dormiu bem. O pai dele explica que eles ficaram preocupados quando ele não voltou para a área de observação depois da briga. O jovem arquimago pede desculpas ao pai, com uma gota de suor no rosto. O diretor acena com a cabeça, com uma expressão calma e tranquilizadora no rosto, enquanto se prepara para começar a entrevista. Ele lhes diz que agora que o menino está acordado, eles podem começar a entrevista final. O arquimago reencarnado senta-se ereto, com uma expressão séria, enquanto se prepara para a última parte do exame. O diretor então revela que ele já foi aprovado, uma afirmação que surpreende o menino. Ele explica que, na longa história dos exames de admissão da escola, nunca viu resultados tão incríveis. Com um sorriso caloroso e acolhedor, ele declara que eles formam magos que lideraram o mundo e o recebem na escola. O jovem arquimago fica radiante, agradecendo-lhe e dizendo que está ansioso para trabalhar com ele. Seus pais estão tomados pela emoção, seus rostos expressando uma mistura de orgulho. O diretor o observa, com um olhar pensativo e intrigado, ao perceber seu talento excepcional. Ele está curioso para ver que tipo de vida escolar esse garoto extraordinário levará, e suas expectativas para o novo aluno são altas. Começa a cerimônia de inauguração da escola primária Keio. O jovem arquimago caminha entre os outros estudantes, seu novo uniforme o destacando da multidão. Ele olha em volta para seus novos colegas de classe. Em meio à multidão de pais, sua mãe e seu pai acenam para ele com os rostos repletos de orgulho e alegria. Ele lhes dá um sorriso pequeno e confiante, uma promessa silenciosa de que terá sucesso neste novo ambiente. Enquanto caminha, seus olhos são atraídos por um par de sapatos familiares. Ele levanta os olhos e vê a garota loira do vestibular, com a expressão tão séria e intensa de sempre. Ela está de pé com os braços cruzados, um olhar desafiador nos olhos enquanto encara diretamente. Ela pergunta se ele tem algo a lhe dizer, num tom que mistura irritação e expectativa. Ele fica um pouco surpreso com a franqueza dela e pergunta quem ela é, pois já havia esquecido do breve encontro que tiveram. A garota fica furiosa com o esquecimento dele, soltando um grito de frustração por não conseguir acreditar que ele não se lembre dela. Uma lembrança dele desabando e se agarrando a ela em busca de apoio lhe vem à mente, mas ele ainda não se lembra do nome dela. Ele pergunta do que ela está falando, e sua confusão só aumenta a frustração dela. Ela o chama de pirralho desavisado, sem conseguir acreditar que ele nem sequer se lembre do primeiro encontro deles. Ela lhe diz que ele a confunde, mas então, com uma mudança repentina de tom, ela declara que ele é exatamente o parceiro ideal para ela. Ela relata as ações dele durante o exame, desde dobrar o gongo com magia até mostrar misericórdia ao seu oponente que colou. Ele fica surpreso por ela estar observando tão atentamente, com uma expressão de leve choque no rosto. Ela lhe diz que ele possui habilidades mágicas, intelecto e o espírito nobre de um aristocrata. Com uma pose confiante e dramática, ela declara que ele é o cavaleiro ideal para ela, uma proposta que o deixa completamente atônito. Ele está sem palavras, com uma gota de suor no rosto enquanto tenta assimilar a proposta dela. Ele pergunta sem rodeio se ela é sua perseguidora, uma pergunta que enfurece a garota loira. A cena então retorna à cerimônia de abertura no grande auditório. O diretor está fazendo um discurso, dizendo aos alunos para estudarem bastante e guiarem o mundo rumo à paz. Os alunos escutam atentamente. Em seguida, o diretor anuncia que chegou a hora da saudação do representante estudantil. O jovem arquimago se levanta, pronto para ocupar seu lugar no pódio como orador da turma. Os outros alunos cochicham entre si, surpresos que o orador da turma seja um aluno que pulou séries e adormeceu após a batalha simulada. A garota loira começa a contagem regressiva de 7 com uma expressão de expectativa no rosto enquanto aguarda o discurso dele. O jovem arquimago está no pódio enquanto se prepara para discursar para toda a escola. Ele pigarreia, sua voz baixa ecoando no grande salão. Ele promete dedicar-se aos seus estudos e tornar-se um mago que trará paz ao mundo. Os outros alunos ficaram comovidos com suas palavras, seus rostos repletos de uma mistura de admiração e inspiração. Mas então, ele acrescentou uma declaração ousada, dirigindo-se a todos os alunos no auditório. Ele desafia qualquer um que se considere o mais forte da escola a enfrentá-lo depois da aula. A garota loira fica estupefata com a audácia dele. Ele então lança um desafio direto, dizendo-lhes para lutarem com ele sem se conterem. Os outros alunos estão em alvoroço, completamente perplexos com sua declaração inesperada e agressiva.
O diretor, no entanto, apenas observa com um pequeno sorriso cúmplice, intrigado com a ousadia dele. O jovem arquimago está determinado a não perder tempo com brincadeiras, vendo isso como a maneira mais rápida de provar que é o número 1. Depois da aula, o jovem arquimago e a garota loira saem juntos do imponente prédio da academia. Ela pergunta se ele tem certeza sobre o desafio, com um toque de preocupação na voz. Ele confirma que sim, explicando que quer os atalhos e que este é o caminho mais rápido. Ela fica confusa com a resposta dele, mas antes que possa perguntar o que ele quer dizer, ele pressente um ataque. Ele rapidamente a empurra para fora do caminho e invoca um escudo mágico bem a tempo de bloquear uma poderosa explosão de energia. A garota loira fica chocada com o ataque repentino. O jovem arquimago permanece em posição protetora à sua frente, seu escudo mágico ainda ativo enquanto encara os atacantes. Um grupo de alunos mais velhos, com os rostos tomados por arrogância e hostilidade, está diante deles. Ele sorri, com uma expressão de satisfação no rosto, feliz por alguém finalmente ter vindo desafiá-lo. O líder do grupo elogia seu bloco, com um tom presunçoso e condescendente na voz. Ele então declara que veio para derrubá-lo, com os olhos cheios de um olhar de pura agressão. Ele diz ao menino que os alunos mais velhos irão ensiná-lo os costumes da escola, uma clara ameaça de violência. O arquimago reencarnado simplesmente sorri com desdém. Ele está satisfeito por sua declaração ter chegado tão longe, e por agora ter a oportunidade de provar sua força. Os dois grupos se encaram no pátio da escola. O líder dos veteranos o encara com um olhar fulminante. O jovem arquimago encara-o com uma expressão calma e serena enquanto se prepara para a luta. A garota loira observa de lado. O veterano o provoca, chamando-o de Nânico e dizendo que vai lhe ensinar os costumes de Kayle. O jovem arquimago simplesmente sorri, dizendo-lhe que seria útil. No momento em que a luta está prestes a começar, o jovem arquimago olha para um relógio próximo. Ele exclama que já é hora do jantar, uma afirmação que confunde seus oponentes. Os alunos veteranos ficam perplexos com sua mudança repentina de comportamento. Ele explica que sua família tem uma regra de jantar juntos e que seus pais ficam bravos se ele se atrasar. O líder do grupo fica furioso, achando que estão zombando dele, e jura esmagá-lo. Os três veteranos liberam sua magia simultaneamente, enviando uma saraivada de ataques poderosos em sua direção, mas o arquimago, reencarnado, simplesmente levanta a mão, com uma expressão calma e confiante no rosto. Ele ativa sua magia Mobius, reversão de fenômenos, criando um vórtice giratório de energia que aprisiona seus ataques. As explosões coloridas de magia são capturadas no vórtice, seu poder completamente anulado por seu feitiço superior. O líder do grupo está incrédulo, gritando que sua magia está sendo engolida pelo estranho vórtice. O jovem arquimago permanece no centro da energia turbulenta. Ele então libera a energia aprisionada, enviando-a de volta em direção aos veteranos atordoados. O vórtice de magia avança em direção a eles, uma torrente de poder para a qual estão completamente despreparados. Eles só podem assistir aterrorizados, com os rostos expressando uma mistura de choque e descrença, enquanto seus próprios ataques são voltados contra eles. A explosão de energia os atinge com força total, lançando-os para trás e fazendo-os cair no chão. Uma enorme explosão sacude o pátio da escola, a força do ataque deixando um rastro de destruição. Os três veteranos ficaram sentados no chão, atordoados e confusos com o contra-ataque repentino e avassalador. O jovem arquimago então lhes diz para se levantarem e virem para cima dele de verdade desta vez.